O Botafogo venceu no sufoco. Tudo bem que na primeira rodada praticamente todos os brasileiros passaram sufoco, mas desperdiçar 2 pontos contra o cara bobo é ficar à beira da eliminação. O Botafogo correu esse risco ontem. E o Vasco tem um treinador na corda bamba. Essa é a verdade. Mesmo tendo vencido o Puerto Cabello em casa, o problema é a forma. O problema são as ideias. O problema é como o Vasco não controla os seus adversários durante 90 minutos, por mais frágeis que eles possam ser. Dá um like no vídeo aí, se inscreve aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder os nossos vídeos e nossas lives. Vou falar dos 2 jogos da noite que acompanhei ontem com muita atenção. Vitória do Botafogo. Precisamos lembrar o seguinte, eu sei que existe uma preocupação grande, eu sei que ofensivamente o time tem muito a evoluir, muito mesmo, mas eu gostaria de lembrar que ontem foi apenas o 4º jogo de Renato Paiva. E eu, que neste espaço aqui onde gravo vídeos, falo muito sobre processos e defendo o respeito aos processos. O que são os processos do futebol? São as etapas que devem ser cumpridas no futebol. Eu não posso chegar aqui e querer que na 4ª rodada o Botafogo esteja pronto, dando espetáculo, dando show, goleando todo mundo com futebol tão vistoso ou mais que o de 2024. Isso é irreal. O que o Botafogo atravessa hoje é uma consequência do seu planejamento para 2025. Eu sei que o Botafogo não gostaria de ter perdido o Arthur Jorge, caiu como uma bomba o pedido de demissão, eu sei, mas essa demora para trazer o treinador, ela teve 2 consequências. A primeira foi sentida lá em fevereiro. O Botafogo abriu mão de 2 possibilidades de título. Um título nacional contra o seu maior rival e um título internacional onde ele foi goleado no agregado dos 2 jogos, títulos que ele ainda não tem na sua galeria. Você não pode abrir mão de título que você não tem, não pode abrir mão de título nenhum, ainda mais títulos inéditos, num momento tão legal da história do clube, né, de investimento, de profissionalização, num momento tão, né, de conquista, de relevância, não pode. Segunda consequência desse planejamento, dessa demora para trazer um técnico, é a que a gente está vendo agora. O Renato Paiva, o Arthur Jorge, o André Jardine, o Mantini, qualquer que fosse o técnico, o ideal é que o 4º jogo dele fosse dentro do Campeonato Carioca. O 4º jogo do Renato Paiva foi dentro da Libertadores. Foram 2 jogos de Brasileirão, 2 jogos de Libertadores, onde ele está conhecendo o time, montando o time. Segundo jogo lá contra a Universidade do Chile, o segundo jogo do Paiva, ele foi criticado pela demora a socorrer o time. Ele está conhecendo o elenco. Nos 2 últimos jogos, ele fez mudanças que mudaram o panorama do jogo. Contra o Juventude, uma mudança de dinâmica muito grande a partir da entrada do Santos, o Savarino caindo por dentro. E ontem, jogadores que ele colocou em campo decidiram o jogo. O Patrick de Paula e o Matheus Martins. Normal, 4º jogo. Ofensivamente, do meio para frente, o Botafogo tem muito o que ajustar. Acho que o Arthur ontem fez uma partida boa. O nível de atuação do Arthur ele vai melhorando um pouquinho. Ainda é um jogador que erra muito, mas é um jogador que participa muito, que tenta muito, que ainda está se encaixando nas movimentações com seus parceiros, nas dinâmicas, no apoio com o lateral direito. Ontem foi o Ponte, tinha sido o Vitinho até os 10 do segundo tempo no último sábado. Já o Santi Rodrigues ontem acho que foi muito mal, comportamento muito ruim, postura muito ruim, atuação muito ruim. Você tinha ontem no ataque um estreante como titular, o Mastriani, que entrou do finalzinho contra o Juventude, que não tinha feito um jogo completo ainda no ano, lá no Paranaense pelo Atlético. Nenhum jogo ele atuou 90 minutos, ontem foi a primeira vez. Claramente ele está sem ritmo. E mais, tem uma questão de característica aí. O Botafogo vai precisar ter 2 maneiras para jogar. Com o Igor Jesus, que te dá a movimentação, a saída da área, a escorada, o pivô, a participação mais intensa, atacando espaço. E com o Mastriani, que é o cara do último toque, é o cara da finalização, o cara que você vai precisar trabalhar a bola, levar ele até a área para ele fazer o toque da conclusão, o arremate da conclusão. É uma questão de ajuste. Você vai ter que ter diferentes formas de jogar e você consegue isso com o tempo, conhecendo o teu elenco, conhecendo as características dos jogadores que você tem, entendendo aquilo que eles podem te entregar e treinando no dia a dia essa mecânica. Então, eu entendo que a Libertadores não seja fácil e o Botafogo dificulta um pouquinho mais a sua caminhada quando ele dá o 4º jogo ao seu novo técnico no meio de uma Libertadores correndo risco de eliminação. Se o Botafogo fica com 1 ponto,
Na configuração complicada de grupo que é, o Botafogo ontem ficaria à beira da eliminação. Além de ser um vexame, né? Com todo respeito. O cara bobo veio para botar 11 jogadores atrás da linha da bola. Em vários momentos mal passava do meio campo. Era uma retranca danada. E é outro ponto também que vai precisar evoluir. Aí eu acho que diz respeito não só ao trabalho do Renato Paiva, mas também à diretoria. Porque o Botafogo perdeu... Ontem o Botafogo pegou um adversário retrancado, duro, difícil de ser furado em termos de defesa. E se você tem um Luiz Henrique que desequilibra numa jogada individual, se você tem um Almada num passe que quebra essa marcação, você tem um diferencial técnico para superar uma retranca que vai te igualando na estratégia, que vai minando a tua estratégia, que vai te vencendo taticamente. Vencendo no sentido de, tô conseguindo o meu resultado, o resultado que eu quero, e você não tá conseguindo o que você quer. O Botafogo hoje, você não olha pro elenco hoje e enxerga caras com essas características. Então, é uma questão também para departamento de futebol. Eu sei que agora vai ter que contratar um zagueiro pela lesão do Bastos, que talvez até precise de um tratamento cirúrgico, tem uma possibilidade de um tratamento conservador, mas vai ficar um tempo fora. Mas o Botafogo vai precisar qualificar o elenco. Eu acho que com o que tem aí hoje, é possível. O Botafogo não fez jogos, tirando... Cara, assim, não dá pra dizer que o Botafogo fez jogos ruins com o Renato Paiva. Acho que o jogo com o Palmeiras foi muito bom, o jogo contra o Juventude foi bom, apesar de alguns sustos. O jogo contra a Laú foi um jogo de posse e dificuldade para penetrar a defesa e desatenção na zaga. Uma desatenção, aliás, foi o único gol dos 4 jogos que o time tomou, dos 4 com o Paiva. E ontem, um pouco parecido com o jogo da Laú. Dificuldade para penetrar a defesa, mas tendo posse, circulando a bola, às vezes mais lento. Mas não dá para dizer que o Botafogo jogou mal algum dos 4 jogos com o Paiva. Mas ele ainda está longe de um estágio que só pode ser alcançado com o tempo. Só que o Botafogo não tem esse tempo, porque sábado já tem a 3ª rodada do Brasileirão, porque depois ele vai ter que ir para a Argentina pegar o Estudiantes. Foi a escolha arriscada que o Botafogo fez. Mas o importante ontem foi vencer, importante dar essa moral pro Patrick de Paula, pro próprio Matheus Martins, jogadores que vão precisar dessa confiança. O Paiva parece estar muito preocupado com isso, em ter esses caras ainda motivados, em ter esses caras na mão. Foi uma vitória que deixou o torcedor aliviado, mas ainda tem muita coisa a se fazer. E no Vasco, eu não sei se o Carille ainda consegue fazer muita coisa. Resumo do Vasco, do Carille, e eu já vi muitos colegas indo nessa linha, é de um time dependente de individualidades. É o Coutinho tirar um coelho da cartola, é o Nuno fazer uma jogada, é o Piton acertar um cruzamento pro Verratti, e só. É um Vasco que, por exemplo, no jogo de ontem, demorou 30 minutos para começar mesmo a ter um volume de oportunidades para assustar o Puerto Cabello. Aí tem a cabeçada do Coutinho que o goleiro faz milagre, depois tem mais uma chance aos 37, depois tem o gol do Verratti. E é um Vasco que volta para o segundo tempo criando 4 chances, 2 dentro da área, o goleiro pegando, cobrança de falta, e depois para. E com as mudanças do Carille a coisa piora, né? Principalmente a saída do Coutinho, o Garré também sai, o Lloyd Augusto entra e achando que o jogo estava 6-0, e não estava. Tem o lance que o Lloyd Augusto é desarmado andando pelo camarada do Puerto Cabello, e depois ele baixa o braço e não volta para correr atrás do cara. Isso não existe, né? Isso simplesmente não existe. Então é um time e que fica tomando sustinho, ameaço, frisson do Puerto Cabello no final do jogo, porque não mata os jogos. Depende de individualidades, é pouco intenso. Quando abre o placar, não mata os jogos. Repetição do que dizíamos no ano passado sobre o trabalho do Fábio Carille no Santos. Repetição, essa é a tônica. Dependia da individualidade do Guilherme, de uma bola parada do Otero. Era o Santos no ano passado. E o Vasco caminha para a mesma direção com o Fábio Carille. Então, nesse momento, a impressão que a gente tem é que o Vasco tem um técnico no cargo já demitido, porém faltando apenas a oficialização. Xingado ontem pelo torcedor. O torcedor... Eu não vou... Aí é um discurso que muita gente que gosta do Carille, né, que mistura pessoal com profissional, vai usar. E eu não vou comprar. Também com esse time do Vasco. E o Santos do ano passado era o quê? O melhor time da Série B, a melhor folha da Série B, uma folha mais cara que a do Fortaleza que estava na Série A, e os problemas são os mesmos. Os mesmos. Além do erro de planejamento.
de levar os titulares para aquele jogo de ontem, porque são duas coisas aí, né? Primeiro, você atrai uma pressão grande para si só. Você poupou 8 contra o Corinthians, então teu time vai ser uma máquina terça-feira. Teu time vai atropelar o Puerto Cabello. Não, o Vasco não atropelou. Apesar de ter tido a reta final do primeiro tempo e o começo do segundo tempo bons, indo para cima. Mas não consegue fazer isso 90 minutos. O time do Carille não faz isso. Não tem como. Além disso, assim, você olhava pro adversário ontem e falava, cara, não precisava dos titulares para ganhar, né? Se o Vasco, claro, fosse uma equipe sólida, confiável, com ímpeto ofensivo, com ideias claras de como chegar ao gol adversário, mas o Vasco não é, nem com o time titular, muito menos com reserva. No titular ele tem as individualidades, com o time reserva ele não as teria. Talvez por isso a estratégia do Carille. Ele mesmo sabe, eu não consigo fazer esse time, sem as individualidades, produzir alguma coisa do meio pra frente. Então eu não posso abrir mão do Verratti porque ele vai me salvar. Eu não posso abrir mão do Coutinho porque ele vai me salvar. Eu prefiro abrir mão de 3 pontos num dificílimo e duríssimo Campeonato Brasileiro. Eu acho que diz muito mais sobre o Carille do que sobre quem o critica. O trabalho vive um momento de teto. Eu acho que está claro que o Fábio Carille não consegue ir além do que já foi. E eu acho que esse teto é baixo. Eu acho que o Vasco pode, não muito mais, mas pode mais. O Vasco pode, por exemplo, ao longo de 90 minutos, ter o controle contra uma equipe tão frágil como o Puerto Cabello. O Puerto Cabello é do nível dos times pequenos que o Vasco enfrentou no Campeonato Carioca. É isso aí. E o Vasco ontem não conseguiu matar o jogo. O Vasco ontem, durante 90 minutos, não conseguiu ser constante, dominante, em cima de uma equipe tão frágil. Erros que se repetem. Aliás, alguns comportamentos do Carille que se repetem, né? Como, por exemplo, sair correndo do campo ontem enquanto a torcida reclamava, vaiava, xingava. No Santos ele fez a mesma coisa no passado, mais de uma vez. São os mesmos erros. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.